É isso aí, pessoal. Semana passada, então, vocês não tiveram aula. Retrasada, a gente teve uma introdução aí da nossa disciplina esse semestre. E, bom, a gente volta, então, hoje aqui. Semana passada a gente teve uma pequena introdução e essa semana a gente começa nos autores propriamente ditos, né? Vamos começar, então, hoje, aprofundar um pouco mais no conceito de hermenêutica, para que a gente possa aprofundar na filosofia da linguagem, né? E é uma matéria que tem uma certa complexidade, então fiquem à vontade aí, conforme não estiverem entendendo e perguntando a qualquer momento, tá? Fiquem à vontade quanto a isso. Hoje a gente tem bastante coisa para conversar. Na verdade, a gente tem dois autores para conversar, são conceitos ainda bem basilares sobre esses autores. Ainda não são os conceitos desenvolvidos, são os conceitos pioneiros, né? Então, a gente pode ainda ter uma conversa um pouco mais tranquila aqui, mas ainda assim, se a linguagem não for acessível ainda, vocês podem me interrompendo a hora que for necessário. Pessoal, hoje basicamente a gente vai falar das raízes da hermenêutica moderna, né? Porque a aula passada, conforme a gente conversou, a gente sabe, a gente já entendeu que a ideia de hermenêutica é uma ideia antiga, né? Uma ideia grega, né? A gente viu toda aquela referência do deus Hermes com a hermenêutica, né? Essa ideia da possibilidade da revelação de uma palavra, de um conceito verbal não interpretável, né? Do ponto de vista da teologia grega antiga, do politeísmo grego, para que a humanidade pudesse interpretar palavras, né? Pudesse interpretar razões divinas. Então a gente teve na aula passada essa primeira ideia da ideia do mito de Hermes e do conceito hermenêutico, dos hermenéios, né, de todos esses conceitos mais antigos, mas o que nos interessa é o resgate dessa ideia grega, né, a apropriação dessa ideia teológica grega, politeísta, na modernidade, até a gente conseguir falar sobre como o direito se apropria da hermenêutica e da filosofia da linguagem, né? Porque, de fato, hermenêutica é um conceito teológico, e mesmo na modernidade, ele é apropriado a partir de um conceito teológico também, né? A gente vai ver isso hoje. E o direito, fundamentalmente, né, a religião da modernidade, né, a palavra divina da modernidade, ou seja, o direito liberal, se apropria desse conceito extremamente teológico para tentar fazer uma resolução messiânica da justiça, né? E de fato é assim, porque a gente vai ver hoje que as raízes filosóficas da hermenêutica também têm raízes filosóficas da teologia e a partir dela se enquadram no que a gente vai ver ao longo do bimestre sobre os conceitos de direito. Hoje a gente vai tentar trabalhar, se der tempo, a gente vai tentar trabalhar com os dois autores patriarcas do conceito de hermenêutica moderna, né, ali no século XVI, que é o Martinho Lutero e o Friedrich Schleiermacher, né? Um com conceito teológico mais puro, né? Vocês devem conhecer, já ter ouvido falar da persona Martinho Lutero, né? O alemão Martinho Lutero, pai do reformismo cristão, né? Ainda que não seja tão pacífico a fundamentação teológica de Lutero, né? Mas assim, ainda assim, a gente pode dizer que a raiz da reforma protestante, né, do que viria a ser a nova tendência teológica ou a tendência evangélica, vem do sentido luterano, né? Claro que vão ter várias chaves aí, os luteranos, os calvinistas, os mileritas, todas as novas reinterpretações teológicas, né? Ou seja, interpretações cristãs não católicas,
né? Mas basicamente as raízes evangélicas, né, elas têm basicamente essas três chaves, né, luterana, calvinista e milerita. Mas ainda assim, o pioneirismo, a fórmula de reinterpretação, o rompimento com o dogmatismo católico vem do Lutero. E não à toa a gente trabalha Lutero porque ele é o primeiro a tentar dar uma chave interpretativa mais aberta, mais abrangente, mais livre à interpretação de textos. Ou seja, é impossível a gente pensar em interpretação, em hermenêutica, que vai ter uma relação incontestável e incontornável no direito, porque o direito se torna uma relação interpretativa, né? Sem entrar na raiz luterana, né? De outro lado, Schleiermacher é também um teólogo, né? Mas aqui mais um teólogo acadêmico, né? Que dá um método um pouco mais robusto para os ensaios luteranos, né? Então, basicamente, são esses dois autores que a gente vai trabalhar. Não sei se vocês já olharam, né? Desde lá da primeira semana, há 2 semanas atrás, vocês já têm um trabalho, tá? No AVA de vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. O trabalho é um fichamento, né? Um fichamento, ou seja, um resumo, né? Uma análise crítica do texto de um capítulo, de um dos hermeneutas modernos, de um daqueles autores da filosofia da linguagem modernas, do direito, que é o Jürgen Habermas, né? Vocês vão ter que fazer uma análise crítica do capítulo lá que eu passei para vocês. Nada que vocês não estejam preparados para fazer, só alerto que não deixe para a última hora, porque é um texto denso dos textos que eu passei para vocês. Esse certamente é o texto mais difícil, mais denso, dentre estes que vocês já estudaram. Então, não deixe para a última hora, né? Sendo assim, vamos continuar, né, com a nossa proposta. Então, vamos para a primeira aula propriamente dita de hermenêutica, né? Eu coloquei errado aqui embaixo, mas tudo bem. Bom, vamos tentar entender aqui, então, antes da hermenêutica se observar uma chave jurídica, porque hoje a hermenêutica, quando ela é lembrada na chave jurídica, né? Antes dela ser importada, porque ela não é originariamente jurídica, muito pelo contrário, a ideia da interpretação hermenêutica do direito é uma ideia extremamente moderna, né? Se vocês se recordam das aulas de história, né? Quando a gente fala no nosso berço jurídico, né? Que é o direito romano, o direito romano não tinha necessariamente uma ideia de abertura cognitiva, interpretativa da lei, né? A lei era dada, né? A lei era uma representação. Não, se a lei desse margem para interpretação, logo essa lei não tinha fundamento de validade, né? Ela não era legítima como fórmula de justiça, né? Porém, como a gente viu no mês passado, com a vitória do debate liberal a partir de Hans Kelsen, o direito ele passa a ter outra fórmula, né? Uma fórmula de forma escrita de direito, né? Como a gente viu lá tanto no modelo schmittiano, conservador, da teologia conservadora do direito, quanto no modelo soviético, no modelo do Eugênio Pachucanes. A lei escrita talvez não seja a forma central da teoria do direito dessas fundamentações modernas, né? O direito escrito ele está em Kelsen, né? A partir de Kelsen a gente tem o texto, né? A textura semântica, né? Ou seja, a representação textual da palavra como fórmula de representação. É a ideia do contrato em si, né? Não da tacitude do contrato, mas da expressividade do contrato. Ou seja, a lei não tácita, mas a lei regulamentar é escrita, é palavra, é textura. A partir disso, se é texto, se a lei, a partir de então, é texto, ela não é mais colocada num sentido, num sentido
de posto a partir de costumes ou de posto a partir de resoluções. Mas esse texto, ele já é um conjunto de signos, uma textura, que tem seu próprio semantismo. Com isso, se a gente tem uma escritura da justiça, né, a gente já tem abertura interpretativa, né? Tanto que uma das resoluções desse direito moderno, posterior a Kelvin, é a implementação da ideia de princípio, da principiologia, né? Vocês estudam aí em todas as matérias de direito, né? Em todas as matérias de direito que vocês têm, vocês estudam principiologia, né? Vocês estudam princípios, vocês estudam fundamentações principiológicas, ou seja, o princípio nada mais é do que uma abertura semântica, né? Uma estrutura textual de direito que não tem resolução final, né? Diferente de uma lei, de uma norma positivada de resultado, né? A norma clássica, né? A lei em que você tem uma descrição e um resultado, matar alguém de tantos em tantos anos, né? Descumprir contrato gera dano, né? Ou seja, o dano moral causa ressarcimento financeiro, ou seja, uma hipótese, um resultado, que esse é a fundamentação da lei, para que essa leitura não cause injustiça, vem essa chave de abertura principiológica que ela tem uma relação muito importante com a possibilidade hermenêutica interpretativa. E para a filosofia do direito, isso é extremamente importante, né? O princípio, como a gente vai ver em breve, ele é uma abertura textual, um semantismo textual que dá limites à interpretação, mas ainda assim dá uma abertura interpretativa, né? Bom, e se o direito se propôs a isso, principalmente depois da vitória do Kelsen, ou seja, uma escritura de justiça, a hermenêutica, que não é uma pura e simples interpretação, como a gente já falou na aula passada, mas um método, né? Um método de busca por estruturação, de busca por amplitude cognitiva textual, né? Veio a ser resgatada, né? E principalmente usurpada do conteúdo teológico, porque era uma matéria de conteúdo teológico, para que pudesse ser aproveitada ao direito, né? Então, onde isso surge, né? Basicamente, não surge no direito, surge na estrutura teológica, onde até então, até o século XVI, né? Até o século, desde quando, né? A gente pode dizer, né, desde a primeira igreja católica, né? Ou seja, a gente não está falando do cristianismo primitivo aqui, né? Que podia ser até gnóstico, místico, né? A gente está falando ali principalmente, né? Depois do primeiro concílio, né? Ou concílio de Nicéia, principalmente, onde a gente tem a primeira estruturação católica das liturgias, das literaturas, né? Onde são definidos ali os evangelhos sinóticos, né? Marcos, Mateus, Lucas, enfim, os 4 evangelhos sinóticos, onde são organizadas aquilo que são conteúdos dogmáticos. O que são conteúdos dogmáticos? Aquilo que a Igreja Católica entendeu como aqueles evangelhos inspirados, ou seja, aqueles que entrariam no cânon, ou no cânone da Igreja Católica Cristã, né, separado daquilo que vai ser chamado de apocrofia ou evangelhos apócrifos, né, que são interessantíssimos, né, mas não são considerados canônicos, né? Se você lê quadrinhos aí, né, revistas em quadrinhos, você deve se lembrar que sempre tem uma discussão sobre se isso é canônico ou se não é canônico. Já ouviram isso quando vocês falam a respeito de revista em quadrinhos, né? Então, por exemplo, você tem lá um evento em que em que o Homem-Aranha morre. Daí fala, não, mas isso é uma história independente, ela não é canônica. Ou seja, ela não faz parte da história oficial do Homem-Aranha, sabe? Isso daí tem muito em leitores de quadrinhos. Isso faz parte, né? Esse termo é um termo do cristianismo católico. Ou seja, existem escrituras, por quê? As escrituras
bíblicas, né, elas não são escrituras fáceis, né? As escrituras bíblicas, elas não são autorais, né? Apesar da gente ter nominalmente pessoas envolvidas, tirando ali as cartas paulinas, né, as epístolas de Paulo, que nem todas, inclusive, são reconhecidamente paulinas, né? Algumas são conhecidas como deuteropaulinas, ou seja, que provavelmente não foram escritas por Paulo, mas a gente tem ali, por exemplo, 1 Tessalonicenses, Coríntios, Romanos, que são de fato academicamente reconhecidas como cartas de Paulo, né? Que é importante lembrar que não é um personagem bíblico que esteve em contato com o Messias do Novo Testamento, né? Ou seja, com Jesus de Nazaré, né? Paulo nunca teve em contato com Cristo, né? Com o Cristo Jesus de Nazaré, né? O Messias, nesse caso, no cânon bíblico, apesar de ter tido contato com alguns apóstolos, né, apóstolos diretos, mas sua conversão veio depois da morte de Jesus Nazaré, né? Essas são as únicas cartas autorais de fatos no cânon bíblico, né? Que foram de alguém. Marcos, Mateus, João, não são de fato escritas por apóstolos, né? São tradições escritas, tradições provavelmente faladas e depois escritas, que tem ali uma conceituação comum, né? Tanto que, por exemplo, academicamente, eu insisto nisso que é academicamente, pessoal, porque isso daqui é trabalho normalmente de acadêmicos de história, né? E teologia da história, né? História da teologia. Ou seja, não tem nada a ver com religião, né? Você pode, e se for do seu sentido religioso, da sua fé religiosa, acreditar que esses evangelhos são de fato escritos pelas pessoas ou por inspirações divinas. Não é essa a minha questão aqui, eu estou falando do ponto de vista acadêmico, né? Então você tem ali o mais antigo de todos, que seria o Evangelho de Marcos, e muitas pessoas colocam também o Evangelho né, que alguns chamam, que esse nunca foi encontrado, que eles têm ali a base em que Lucas e Mateus, né, esses outros evangélicos se inspiraram, tem repetições ali, ou seja, provavelmente esses dois são as bases fundamentais e os outros têm algumas delicadezas ali que podem não ser consideradas totalmente válidas, mas enfim. Esses textos foram organizados ali no Concílio de Nicéia. E tudo que vem depois, né, tudo que ficou de fora é chamado de apócrifo. Né? Ou seja, existem muitos textos cristãos, que não são considerados canônicos pela Igreja Católica, né? Esses apócrifos. Né? São inúmeros, é dificílimo a gente, a gente conceber, né? Existem aí alguns já encontrados, é só vocês perceberem, né? Vocês conhecem mais ou menos o tamanho de uma Bíblia cristã, né? Ou seja, mas se a gente for pegar só o Novo Testamento, né? Só o Novo Testamento, ele é curto, né? Esse aqui é só o Testamento em grego. Esse aqui é o original em grego. Ele é curto. Agora, se a gente for pegar os apócrifos, né? Dos que eu tenho em casa, é só isso daqui, ó. É coisa pra caramba, ó, a diferença, que eu não consigo nem pegar na mão. Porque é grande, ó, é muita coisa. Até, como tá pequenininho aqui, vou colocar grande para vocês aqui, né? Aqui tem o Novo Testamento em grego, divertidíssimo, quem tiver interesse de fazer leituras em grego, aí, ó, que gostoso, ó. Não dá para entender nada, né? Parece que tá em grego. Mas daí você tem que comprar junto um dicionário grego-português, né? Isso daí é importante. Agora, o Novo Testamento é pequeno assim, e apócrifos, ó. Você tem tudo isso daqui, ó. É coisa pra caramba. Não é pouca coisa, não. Né? Por quê? Porque você teve ali uma normativa católica, né? Uma normativa da Igreja Católica, no primeiro Concílio de Nicéia, que falou: isso daqui é de fato inspirado, isso daqui é de fato canônico, e esse resto não. Né? Só que olha que interessante, nesse momento a gente tem a Igreja Católica, a figura do Papa, como uma figura inspirada direta de Pedro, né, do primeiro do pai da Igreja, como a figura responsável por determinar não só o que é texto cristão, mas também como interpretar o texto cristão. Né?
Então você tem ali a figura de uma coisa que a gente vai chamar de exegese. Exegese ou exegese, né? A exegese católica, né? Ou exegese bíblica. Né? Que começa ali, essa foto que coloquei aqui é da patrística, né? Dos primeiros patrísticos, os pais da igreja, né? E essa exegese, basicamente, ela é uma impossibilidade argumentativa e interpretativa fora daquilo que é determinado pela resolução católica. Então você tem alguns dogmas católicos e algumas bulas papais. Não sei se quem é católico aqui já deve ter ouvido falar desses termos, né? Que você tem a bula papal, ou seja, uma forma de interpretar, né? Um conceito interpretativo ali, dado pelo Papa, e os dogmas, ou seja, aquilo é porque é, né? Você tem, por exemplo, mudanças na interpretação bíblica católica ao longo do tempo, né? Você tem ali no começo ali da Idade Moderna ali, a Igreja Católica, por meio de bula papal, revogando a ideia do purgatório, né? Por quê? Porque, por exemplo, purgatório e inferno não são conceitos presentes na Bíblia, né? Então, dali, recentemente, inclusive, o Papa Francisco falou que o inferno não existe. Vocês viram isso? O Papa Francisco falou que não tem negócio de inferno. Ou seja, mas como que isso se dá? Por uma interpretação unilateral. O Papa é o único legítimo a interpretar, não só lá em Nicéia, por exemplo, em que se define o que é e o que não é escritura bíblica, mas também como interpretar. Né? Então você não tem uma possibilidade de interpretar a escritura, por quê? Porque você tem uma instituição, uma organização religiosa com um líder, e esse líder é o responsável por mostrar como aquilo deve ser lido. Mas por que que tem isso? Pessoal, primeiro, como vocês acabaram de ver aqui, né? Esse Novo Testamento em grego aqui. É em grego, só que não é o grego comum, né? É um grego setorizado, é um grego tribal, né? É um grego chamado de grego koiné, né? Muita gente fala o grego antigo, mas não dá para falar que é grego antigo, porque existem vários segmentos de grego, né? E esse grego ao qual foi escrito os primeiros textos cristãos, os textos católicos, cristãos, né? Católicos não, né? Cristãos, são em grego koiné, que é uma espécie de quase como que a gente fala, uma espécie de dialeto grego, né? E o grego por si já é uma linguagem extremamente filosófica, né? O grego em si já é uma língua que é difícil de interpretá-la, né? Porque algumas palavras trazem conceitos e não só palavras. A tradução é muito difícil a partir de uma transliteração simples, né? Então, e a forma em que o cânon bíblico é escrito, né? Quem aí é religioso ou interessado em teologia, sabe que a leitura bíblica ela tem várias formas diferentes. Algumas são mais simples, né? Algumas são bem mais simples. Você pega, por exemplo, Atos no Novo Testamento. Atos, ou Atos dos Apóstolos, né? É uma leitura descritiva, é uma leitura biográfica, né? Então tem uma estrutura bem descritiva, tranquilo. Mas agora você pega leituras apocalípticas, por exemplo, né? Apocalipse de João. É uma leitura extremamente simbólica, né? Extremamente simbólica. Você pega as próprias cartas de Paulo, né? Perdão. Leituras com várias referências pagãs, várias referências místicas, várias simbologias. Ou seja, existem formas de interpretação muito delicadas. Além disso, você tem que lembrar que há 2000 anos atrás, né, você não tinha uma facilidade de publicação. Você não pegava um texto e saía publicando ele. Você dependia de copistas, né? E esses copistas davam suas interpretações também. Então você tem que fazer até essa dificuldade interpretativa ali de saber o que é original, o que não é original. Né? Ou seja, são vários trabalhos de tradução, porque a tradução era necessária. Primeiro que Roma foi quem absorveu o Império Cristão, né? Tirou o Império Pagão Romano e absorveu
o cristianismo, ainda como Império Romano, e a língua original é uma língua muito mais simplificada, né? A língua do Império Romano, como vocês sabem, é o latim, que é uma língua bem simplificada. O grego já não é o grego padrão da época, é um grego dialético, de dialetos, o grego koiné, ou seja, dificuldade para isso, daí a Igreja Católica toma para si essa função de dar a resposta sobre o que é cânon, por isso que é chamado de canônico. Né? Então, a partir das bulas papais, a partir das dogmáticas institucionais, você tem a exegese bíblica da Igreja Católica, né? A exegese dogmática da Igreja Católica. Porém, no século XVI, começa a acontecer umas tretas políticas, né? Não sei se vocês se lembram disso, né? Vocês se lembram lá que a Inglaterra rompeu com a Igreja Católica, né? E principalmente começa o movimento do iluminismo, que a gente tanto vê aqui. O iluminismo não foi só o movimento da filosofia prática e da política, também foi um movimento religioso. Né? Da mesma forma que você tinha ali Rousseau, Montesquieu, falando sobre o liberalismo, falando sobre o fim da monarquia, né? Tentando se reformando a monarquia, né? O próprio Kant reformando a filosofia, o Aufklärung da filosofia, né? O esclarecimento, né? Apesar que essa palavra é extremamente racista, mas a gente tem que se colocar na época lá, né? Na religião também teve esse movimento do mesma fonte, né? E com Lutero, que quis quebrar essa unilateralidade e essa interpretação única e vinculada atribuída ao Papa. E Lutero vem com a ideia da reforma protestante, né? Reforma teológica. Né? Então, a primeira proposta do Lutero é colocar o intérprete como centro da fundamentação bíblica. Ou seja, não mais a figura inacessível, a figura intangível do Papa, mas o intérprete, né? O intérprete, aquele legitimado a interpretar o texto. Claro que ele não vai falar que qualquer um pode sair lendo o que quiser, mas ainda assim ele vai tentar formular uma estrutura em que a Bíblia, o texto teológico, ele possa vir a ser observado aos olhos de uma teoria, né? De uma teoria linguística. Né? Então ele propõe que deixássemos a exegese do lado, ou seja, a interpretação vinculativa de lado, e chegássemos numa abertura cognitiva do texto. Né? Então Lutero propõe, a partir de agora, a gente vai ter uma nova dimensão sobre o que é texto bíblico. Né? O que é texto bíblico. E, pessoal, isso é muito fácil da gente observar. Né? Não sei como funcionam os estudos teológicos de vocês, se vocês têm ou se vocês não têm, né? Mas vocês sabem que a hermenêutica cristã, e a hermenêutica católica, e a hermenêutica protestante tem um debate muito ferrenho e realmente difícil. Vocês podem perceber isso com bíblias das casas de vocês. Né? Não sei se vocês têm uma só, por exemplo. Mas você pega, por exemplo, uma bíblia King James, que é normalmente utilizada pelas figuras mais protestantes, né? Ela tem já esse sentido, você vai ver que tem notas de rodapé, né? Explicativas. Pega essa mesma Bíblia e compara com uma TEB, por exemplo, que é essa aqui, e compara os textos. A TEB é uma Bíblia católica. Uma Bíblia católica, diferente da King James, que é uma Bíblia mais protestante. Compara os textos. Ao comparar os textos, vocês vão ver diferenças drásticas entre os textos. Mas mais interessante que todo lugar que tem uma diferença drástica, você tem um rodapé explicativo com uma fundamentação. Claro que aquelas bíblias mais baratas, ou de decoração, aquela que sua avó tem na casa dela, que é grandona, que tem um crucifixo pregado no negócio, aquelas são mais de decoração, né? Estou falando do que o pessoal chama de bíblias de estudo, né? Essas bíblias de estudo têm notas de rodapé. E compara, lá vai ter fundamentações, na TEB, por exemplo, que é uma bíblia católica, vai estar lá que as bulas papais, as estruturas de fundamentação eclesiástica da Igreja Católica,
Na King James vai ter, por exemplo, uma outra interpretação, uma interpretação ali mais livre. Esse termo foi traduzido assim, por conta disso, por conta disso. As fundamentações são diferentes. E daí, de outro lado, se você for pegar essa aqui, que é acadêmica mais, se você não tiver, assim como eu, se você não tiver apego de fé, né? Se for mais um interessado na filosofia teológica, essa aqui que é de Jerusalém, né? A Bíblia de Jerusalém, a minha tá cheia de anotação aqui. Ela é considerada no meio teológico a mais neutra, né? Sem tanto apelo religioso, né? E daí você vai comparar com essas também. Eu tenho essas todas aqui justamente para comparação. Para ver como essa abertura hermenêutica mudou, inclusive, a interpretação do que é e o que não é texto bíblico. O texto bíblico ele é fascinante para entender hermenêutica porque ele é extremamente rico em hermenêutica. Essas versões, né? Você pega, por exemplo, ali no Antigo Testamento, que é o mais problemático de todos, que nem em grego é, né? É em hebraico, né? Língua mais difícil ainda, né? Você tem ali, por exemplo, em Jó, você tem a palavra Nephlins em hebraico, Nephilim em hebraico. Se você pega aqui na Teb, você vai ver a tradução de Nephilim como frutos da terra. Né? Se você pega a King James, vai estar escrito demônios. E se você pega a de Jerusalém, vai estar escrito nascidos da terra. Ou seja, olha a diferença de interpretação. A diferença é brutal de interpretação de uma para outra. Porque aquela palavra em hebraico, ela tem um sentido muito específico, muito filosófico, muito religioso daquela questão. Como traduzir isso para a nossa linguagem? É muito difícil. É muito difícil. Né? Eu, como tenho esse interesse filosófico na religião, né, eu acho que o estudo tem que ser, por exemplo, aqui. Essa daqui é em hebraico. Essa daqui é a Vulgata, que é a tradução do hebraico para o latim. Né? A Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. Isso vai dando modificações que isso serviu gigantescamente para essas interpretações. E graças ao Lutero, a gente teve a capacidade de colocar o intérprete como a roda de interpretação da Bíblia. Claro que você vai ter ali isso longe de qualquer crítica, eu não faço realmente, eu não tenho, muito pelo contrário, nem tenho por que fazer crítica a nenhuma tradução, né? Tem traduções muito mais livres, muito mais livres, né? Você pega, por exemplo, a tradução milerita, né? A tradução como que chama? A linha milerita, a gente tem vários alunos aqui da linha milerita, que eu estou querendo lembrar o nome, adventista, né? Do sétimo dia, tem uma Bíblia específica deles, ela é muito boa na tradução, porque ela tem uma linguagem extremamente acessível, isso não é ruim, isso é fabuloso, é um dos melhores trabalhos de linguagem acessível bíblicas, mas do ponto de vista acadêmico tem muitas liberdades interpretativas. Testemunho de Jeová também tem muitas liberdades interpretativas de texto. Isso não é ruim, na verdade isso é excelente. Graças ao Lutero houve essa possibilidade de reinterpretação, porque se dependesse do que era antes, era só a interpretação canônica papal, né? Então agora a gente tem o centro da escritura como o centro, como intérprete, né? E com isso a gente pode também resgatar apócrifos, etc, né? Bom, a partir disso, a gente tem que entender mais ou menos o que o Lutero estava propondo, né? Bom, o Lutero, ele tem uma espécie de método, né, que a gente pode chamar de hermenêutica cristológica, ou hermenêutica messiânica. Como a palavra hermenêutica messiânica pode dar alguma confusão para vocês, porque vocês sabem, né? Mexia, em hebraico, ou seja, a palavra mais próxima da transliteração de Mexia do hebraico é ungido, né? Em nossa língua, português, é o ungido. E o ungido em grego é Christoi, né? Então, Messias e Cristo são duas palavras sinônimas em português, tá?
Então, se vocês vão ouvir essas palavras aqui, elas têm o mesmo sentido, né? Mexia e Christoi são traduções imediatas, né? Do hebraico e do grego. Né? O que o Martinho Lutero está querendo fazer aqui, claro, um cristão, né? Já um cristão no século XVI, ele quer uma hermenêutica cristológica, ou seja, uma hermenêutica de Jesus de Nazaré. O que isso quer dizer? Né? Isso vai ser bem interessante para a gente depois transportar isso para o direito. Né? O Lutero ele vai propor que todas as contradições aparentes na tradução bíblica, seja do Novo, seja do Antigo Testamento, elas se surgiram a partir de uma chave de leitura específica, ou seja, uma chave interpretativa, uma raiz, uma hipótese, uma raiz hipotética de interpretação. Né? O que Martinho Lutero quer dizer com isso? Ele diz, se o cristianismo invoca o Salvador, invoca o seu ponto central, né, no Filho do Pai, ou seja, na figura do Messias, na figura do Cristo, como aquela figura, aquela persona chamada Jesus de Nazaré, a então batizado de Jesus o Messias, ou Jesus Cristo, né? Toda a leitura bíblica ela tem que ser feita a partir de uma chave, ou seja, da chave de Jesus de Nazaré. O que significaria isso? Significaria dizer que toda interpretação, inclusive a interpretação do Antigo Testamento, ou seja, ponto histórico em que não há ainda a figura de Cristo, a figura de Jesus de Nazaré, deve ser lida a partir da palavra de Cristo, de Jesus de Nazaré. Ou seja, se a gente for interpretar lá um texto, né, se a gente for interpretar Ezequiel no Antigo Testamento, né, que vai falar do banquete dos justos, que vai falar da figura do... se tem alguém aí de raiz luterana ou de raiz milerita, né, ou seja, se a gente tiver aí acadêmicos aí já devem ter familiaridade com isso. O pessoal aí que da congregação evangélica, ou dos adventistas do sétimo dia, ou da Assembleia, né, dessas linhas, vocês vão ter familiaridade com isso, que, por exemplo, nas leituras evangélicas dessas raízes, principalmente luteranas, etc., se você tem uma leitura de Antigo Testamento, você lê fazendo referência ao Cristo do Novo Testamento, ainda que seja uma referência anacrônica, porque o Antigo Testamento ainda não existia a figura de Jesus de Nazaré. Mas você vai ler lá a figura, por exemplo, do Cordeiro no banquete dos justos de Ezequiel, né, que foi escrito ali mais ou menos ali, pelo menos antes de Cristo, ali 600, 700 anos antes de Cristo, você vai ler aquela figura do Cordeiro como aquela figura do Cordeiro sendo uma imagem de Jesus de Nazaré, ainda que ele não exista ali, né? Mas, ok. Bem, ou seja, vocês vão ter, quem é dessas linhas, vão lembrar muito, vão ter facilidade em entender isso, né? Porque quando você lê Salmos, por exemplo, ou quando você lê alguma figura de um período pré-Cristo, né? O exercício é ler a partir do conhecimento cristológico, né? E mesmo as próprias raízes, as raízes do Novo Testamento, né? Por quê? Você pode fazer leituras ali. Eu me lembro, tem um teólogo muito polêmico, né? O pessoal também da linha mais evangélica já deve conhecer, ou conhecer por gostar, ou conhecer por odiar, né? Que é um cara muito polêmico, que é o Caio Fábio, que ele chega a chamar algumas cartas de Paulo de como fala? Quando você desrespeita a figura de fé. Me fugiu o nome agora. Falava-se muito isso na Idade Média. Profanar, né? Ele chama algumas cartas de Paulo de profanações, né? De profanadoras. Exatamente. Mas o Caio Fábio ele tem muito isso, ou as pessoas amam ele ou odeiam ele. Né? Eu acho ele interessante, eu acho ele meio malucão. Eu sempre gosto de gente meio doidona assim, né?
E ele tem essa, ele chega a chamar alguns textos paulinos de profanações, que ele fala que aqueles textos não podem ser lidos numa chave cristológica, né? Numa chave hermenêutica cristológica. Então, a proposta de Lutero é essa: tudo deve ser lido a partir do que se conhece de Cristo. Como isso? Né? Por uma ideia de perito, ou seja, o Lutero ele entende que você tem que ter um conhecimento muito amplo nas palavras cristãs, na interpretação cristã, para ter um amplo conhecimento também na chave de interpretação. Então você tem que ser perito naquela linguagem biográfica específica de quem é a figura de Jesus de Nazaré e quais seriam as suas prováveis ideias, as suas prováveis pregações, para que tudo que seja lido depois seja lido nessa mesma chave. Né? É uma figura simples ainda, é um berço da raiz hermenêutica metodológica, mas é muito interessante. Né? Você ter é claro que a justificativa aqui, pessoal, vocês vejam, é obviamente teológica. Né? Obviamente teológica. Para Lutero é basicamente assim: se Cristo é a representação messiânica final, então tudo deve ser lido a partir da chave dele. Mas até para o método não religioso, para o método teórico, isso é bem interessante, porque esse deslocamento, esse descolamento temporal do texto. Você tem uma hipótese para poder ler o texto a partir dessa hipótese. Isso é bem interessante e vai ser extremamente usado no direito depois, graças a Lutero. Né? Então, essa chave de interpretação, essa hermenêutica cristológica, ela coloca no centro da hipótese interpretativa Jesus de Nazaré. Tudo que vai ser lido. Né? Esses tempos até um aluno me perguntou, porque ele achava que, por exemplo, Salmos, né, sabe, os livros dos Salmos, era o livro do Novo Testamento. Eu falei, não, mas não. É porque ele era de uma igreja que tinha essa relação, e ele não fez a leitura, ele não se aprofundou tanto, ele era aquele religioso de uma vez por ano ali, né? Aquele que não frequenta muito, e ele não entendeu que tinha essa relação. É que a leitura, apesar de Salmos ter sido escritos séculos antes da figura de Jesus, a partir da teologia luterana, você tem esse deslocamento do tempo. Então você tem uma hipótese teórica que faz a leitura geral. Né? É bem interessante isso. Se vocês deslocarem aqui a ideia teológica para uma ideia teórica, é uma hipótese muito interessante para a filosofia e para o direito. Né? Você tem uma hipótese teórica que fundamente a sua interpretação. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Falei, ó, tô há 1 hora falando, quase, nem deixei vocês falarem. Perguntas aí, não é? É uma questão interessante isso daqui. Bom, pessoal, eu acho que vocês estão muito cansadinhos, eu ainda tenho mais coisa para falar, tá? Então, eu vou dar aí 3 minutos, 4 minutos, 20 e 24. Eu vou dar um intervalinho de 4 minutos para vocês beberem uma água aí e pensarem nas perguntas de vocês. 4 minutos. Vou começar a fazer isso agora, porque eu acho que isso faz a aula, vocês terem mais atenção na aula. Eu vou testar essa metodologia. Vai lá, 4, 5 minutinhos para a gente voltar. Então, beleza. Vamos continuar, então. Bem, a partir disso, aqui hora a gente já pode ir para um modelo um pouco mais teórico. Né? Ô, professor. Oi, diga, João. A hermenêutica é exclusivamente interpretação dos textos religiosos? A gente pode dizer que originalmente é, João. Originalmente é. Então, tanto lá na Grécia Antiga ela era interpretação religiosa em geral, quanto no seu início, no seu resgate, né, ela também se torna... peraí, a Rosilane está aí, eu dei falta para ela. Tanto quanto no seu... não, dei presença. Tanto quando no resgate dela no século XVI, ela também volta a ser de fato religiosa, João. Entretanto, como a gente vai ver, hoje a gente já sai dessa parte da teologia religiosa, existe um segundo movimento, né? Existe um segundo movimento já no século XX, que importa tudo que a religião pós-reformista considerou hermenêutica
e passa a aplicar no direito. Mas são os mesmos métodos. Então, no fundo, ela continua sendo teológica. Ela só é apropriada pelo direito para fazer com que o direito tenha novas fórmulas litúrgicas. Mas a hermenêutica em si, ela é um método religioso, um método teológico. Só que ela é apropriada pelo direito. Ela é apropriada pelo direito, pela filosofia do direito, no século XX. Entendi. Obrigado. Então, Schleiermacher também é um teólogo. Também é um teólogo. Só que ele é um filósofo teólogo, né? E um acadêmico, um professor, né? Então aqui a gente já tem um sujeito mais acadêmico. Ele é teólogo, ele tem um posicionamento teológico luterano, ele tem um posicionamento teológico reformista, né? Ou seja, ele é um protestante, né? Entretanto, por ter uma visão acadêmica, ele não escreve necessariamente para protestantes, assim como o Lutero fazia. Ou seja, o Lutero ele tem uma visão exclusivamente religiosa, da instituição religiosa. O Schleiermacher ele escreve sobre hermenêutica teológica e filosófica por um viés acadêmico, ou seja, ele quer dizer assim, apesar de ele ser um protestante, ele vai escrever pensando ainda na liturgia bíblica, ainda não pensando no direito, né? Ele ainda não vai pensar no direito, mas ele vai criar um método para a interpretação bíblica. Então aqui a gente pode dizer que o que veio depois de interpretação bíblica não luterana é devido ao Schleiermacher, né? E principalmente o que vem o direito vai se apropriar depois, mais ainda, né? O Schleiermacher, inclusive, ele vem dizer, ele ainda é vivo quando começam várias estruturas cristãs, né? Os movimentos evangélicos, né? Os movimentos evangélicos, a pluralidade evangélica já existe de certa forma na Europa. E ele diz sobre se há debate entre o catolicismo e as vertentes evangélicas. Ele diz que não. Por que não? Porque o catolicismo não emprega hermenêutica. O catolicismo é exegese, é dogma. O que tem debate são das interpretações reformistas, né? Ou seja, só cabe a hermenêutica àqueles que se propõem a revisitar uma estrutura litúrgica, que é o que o direito vai se apropriar depois, né? Só que o Schleiermacher, ele já é um cara que ele tem uma experiência cartesiana, né? Ou seja, ele tem conhecimento ali já dos métodos de René Descartes, né? E sobre o método cartesiano e sobre a imposição de métodos duros, de métodos científicos à sua forma de apresentação. Então, o Schleiermacher ele vai tentar desenvolver um método acadêmico de interpretação teológica que possibilite que não haja riscos de pessoas interpretarem o que quiserem, porque o grande problema luterano é que ele não dá respostas, ele faz uma abertura cognitiva a partir, por exemplo, da hermenêutica cristológica, só que isso pode ser muito perigoso, porque daí um cara que não tem tanto conhecimento, que não se aprofunda tanto quanto o Lutero imagina, porque o Lutero é um cara que ele acha que a pessoa vai saber que ela, para fazer uma hermenêutica cristológica, ela vai ter que ter profundo conhecimento bíblico e profundo conhecimento não só adstrito à Bíblia, né? Mas ele deixa isso muito em aberto, né? Inclusive, não sei se vocês lembram, teve um pastor em Goiás, né, que teve até uma reportagem dele na TV, é meme na internet, faz anos isso aconteceu, que o cara, ele interpretou na Bíblia dele, ele usou uma hermenêutica cristológica a seu favor, ele interpretou que ele, como bom cristão, ele deveria obrigatoriamente, trair a esposa dele. Ele leu na Bíblia que ele era obrigado, pela palavra divina, a atrair a esposa dele. Por quê? Porque ele leu na Bíblia, ele mostra na reportagem, procura essa reportagem, é maravilhosa, esse vídeo. Tá escrito lá, ele fala aqui, ó, tá escrito aqui, vai lá e adúltera, e adultera a sua esposa.
problema é que ele tinha um pequeno problema com a acentuação, porque não falava vai lá e adultera. Tava falando vá lá, adúltera, chamando uma mulher de adúltera, né? Mas enfim, ele quis fazer uma hermenêutica teológica bem pobre ali e interpretou que ele era obrigado a trair a esposa dele. Isso que o Lutero não queria e não falou. E o Schleiermacher falou, não, beleza, a gente vai ter uma abertura cognitiva teológica, mas a gente vai precisar de um método disso. Aqui a gente já consegue ensaiar que, graças ao Schleiermacher em trazer um método teológico hermenêutico, é graças a ele que a gente vai ter método hermenêutico jurídico. Né? Esse cara que vai ser o cara que vai trazer para a gente, a partir dessa interpretação. Então, a partir da experiência cartesiana, ou seja, de hipótese e dedução, de prova, porque, em grosso modo, vocês sabem o que é cartesianismo, né, René Descartes? O método é uma forma em que você vai esgotar uma ideia a partir de teses e antíteses, né? Deduzir aquela hipótese até, ou seja, provar e reprovar ela até que ela se torne válida, né? Isso fica muito fácil da gente observar fora das ciências humanas, né? Por exemplo, por que a vacina demora tanto para sair, né? Por que demorou tanto para se fazer a vacina? Porque tem tantas vacinas diferentes. Porque eles pegam uma hipótese, ou seja, pegam um vírus e vão testando. Daí eles testam, dá certo, mas tem os efeitos colaterais. Daí você tem que refazer para tentar tirar efeitos colaterais. Daí você faz de novo, dá errado. Daí você vai pegando as hipóteses, vai provando a hipótese até que ela se torne válida. Isso fica bem claro nessa dedução se a gente sai de ciências humanas. Só que nas ciências humanas também é possível aplicar o método cartesiano, né? Ou seja, por prova e desprova, né? Então, ele vai apresentar esse método cartesiano para a hermenêutica nas ciências humanas, para a hermenêutica teológica. Então, ele vai propor ali um certo controle, né, de validade para uma chave de interpretação. E para isso ele vai aplicar determinadas regras, né? Primeiro, ele vai falar que para qualquer interpretação, ainda que seja, por exemplo, a interpretação luterana, da hermenêutica cristológica, ou seja, Cristo como hipótese central, ele vai querer criar um critério teórico, né? O que é o critério teórico? Critério teórico é uma definição, né? É uma definição do espaço em que você vai atingir, né? Então você vai dar limites para a sua interpretação. Então vamos supor, você vai fazer uma interpretação aqui no caso do Schleiermacher de uma passagem bíblica, né? Você vai dar limites até onde você pode chegar com essa interpretação. Você vai fazer algo que a gente vai usar muito quando a gente entrar na hermenêutica jurídica, né? O que vai ser chamado aqui de moldura semântica. Por que moldura semântica? Porque moldura no sentido de quadro mesmo, né? Você tem uma tela e uma moldura, correto? Você pode livremente fazer sua obra de arte no limite daquela moldura. Entendem? Então você tem uma abertura limitada. Você tem que observar limites até onde você pode chegar naquela interpretação. Então você vai dar critérios metodológicos que impeçam uma exacerbação do conceito para além do conceito. Então, se você vai fazer uma hermenêutica cristológica, por exemplo, que é o caso de Lutero, você vai saber que, por exemplo, você não vai poder tentar forçar uma interpretação cristã, a conceito puramente judaicos. Como, por exemplo, você não vai tentar dar uma interpretação cristã para as regras judaicas, em números, por exemplo, ou em reis, sobre kosher, sobre formas de alimentação, né? Você não vai tentar aplicar uma cristologia ali onde ela não faz parte de uma dedução cristológica. Você sempre vai dar limites a essa interpretação. Vocês veem que a gente já começa a perceber que isso vai desembocar no direito de uma forma muito perfeita. Você dá limites à interpretação do juiz, por exemplo, dentro de uma função estrutural, né? Depois disso, você tem que dar uma estruturação filosófica, que nada mais é que a reformação e dedução do critério teórico. O critério teórico foi apresentado acima. Agora, é obrigação do tradutor, porque aqui é o papel do tradutor, né? O problema do tradutor. Aquele que vai traduzir. Traduzir aqui para o Schleiermacher não é só traduzir de uma língua para outra, também é, mas é traduzir o conceito, né? É traduzir o conceito do que aquilo significa.
Aqui, basicamente, é um método muito, muito comum na filosofia, mas mais comum, como eu falei, nos métodos cartesianos fora das ciências humanas, que é o critério de prova. Basicamente, pessoal, aqui, se você tem uma hipótese, obrigatoriamente você vai ter que provar essa hipótese. O que significa isso? Você vai ter que tentar contestá-la até o ponto que ela fique incontestável. Então, se você tem uma tese A, você deve tentar refutar essa tese, mesmo querendo que ela prevaleça. Entende? Então, se você tem uma opinião, né, então você tem lá uma parte aqui, ainda não quero sair muito dessa questão aqui para na parte do direito a gente retomar isso com outra visão. Mas você não pode tentar interpretar ali uma parte que você acha que aquele lá tem que dar o sentido tal. Então, se você tem aquele critério teórico de que aquilo vai ter o sentido tal, você tem que pegar o outro sentido, o sentido contrário daquilo, e tentar aplicar. Até o ponto em que essa contestação de sentidos faça com que o sentido final permaneça. Ou seja, você vai provar, você vai contestar, desconstruir o argumento, até que aquele argumento se prove o argumento mais coerente. Então, você vai ter que refutar, você vai ter que deduzir, fazer uma dialética com aquele argumento, ou seja, contestá-lo, para que ele possa ser provado como um argumento válido. Então não basta só você escrever sobre o que você concorda, você vai ter que interpretar aquilo aplicando o que você discorda para conseguir provar que o que você concorda está certo. Né? Então você vai ter que ter uma estruturação filosófica, ou seja, dialética. Né? Você vai ter que ter contestação do critério teórico que você aplicou. Né? Entendem isso? E por fim, né, ele fala que é extremamente necessário a metalinguagem. Ou seja, o texto deve falar do próprio texto. A palavra observada como palavra e não como contexto. Aqui, pessoal, é bem interessante esse método Schleiermacher, porque para o Schleiermacher toda palavra é importante. Né? Toda palavra é importante. Então, toda palavra utilizada ela deve ser provada como palavra e não como conceito. Né? Vocês querem um exemplo disso? Por exemplo, deixa eu pensar num exemplo clássico aí da teologia luterana. Romanos, carta de Paulo aos Romanos. Tem uma passagem que tem uma palavra que é muito discutida dentro da teologia, que é ecleté, né? Que é eclésis, né? Eclesiástico. Eclésia é uma palavra extremamente grega. Né? A Igreja Católica, no latim, traduzia isso, o ecleté, como uma espécie de chamado. Vamos colocar assim, acho que a palavra mais próxima do latim é chamado. Né? O Lutero traduz essa palavra como Beruf, em alemão. Né? Beruf está mais ligado à vocação. Vocação. O Schleiermacher, ele fala que para que a gente consiga passar de um sentido, porque se a gente tem de um lado a palavra chamado e de outra palavra, essa palavra vocação, a gente muda o sentido da liturgia. Ou seja, o chamado, ele tem uma ideia muito mais messiânica, ou seja, você como chamamento, né? Você como integrante daquela função, né? E de outro lado, você como, ou seja, você é uma pessoa, vou colocar assim, a interpretação católica foi, você existe como pessoa, e você recebe um chamamento para que como pessoa possa aderir à palavra cristã, certo? Na interpretação luterana, o Beruf, a vocação, você já é vocacionado àquilo, você não é chamado, você é inato, né? É inato de você a vocação aquele conceito cristão. Viram como é bem diferente uma palavra da outra, apesar de vir do mesmo sentido? O que o Schleiermacher fala aqui? Para que exista isso, o Lutero ou os intérpretes eles vão ter que falar não mais só do conceito, mas falar da palavra.
Então vai ter que ter uma justificação filosófica também da palavra, a palavra falando da palavra. Então vai deslocar aquela palavra do texto, vai ignorar todo o resto do sentido, da coerência do contexto todo, e vai fazer um estudo só daquela palavra, para que possa retornar ao texto e ter um sentido específico com aquela palavra. Então você vai ter que ter uma visão do texto e da palavra, juntos e separadamente. Não é interessante isso? Você vai estudar a palavra em si e depois a palavra no texto. A palavra em si e a palavra no texto. Vocês vão perceber muito isso, né? Nessa mesma carta romana você tem lá Paulus Doulos, né? Ou seja, algumas pessoas falam, traduzem como escravo, outras como servo do Senhor, servo de Cristo. Tem umas que falam que é escravo, que o sentido... Tem teses que falam, o sentido paulino ali era falar no sentido de escravidão, aquele que é de Cristo, né? Eu sou propriedade, como se fosse a ideia de propriedade do Messias. Para outros não é propriedade de escravo, por isso que não é escravo. É aquele que tem devoção, devoto. Ou seja, a ideia da palavra por si, a metalinguagem schleiermacheriana, é extremamente importante para que a gente tenha uma boa hermenêutica. Então, olha só que interessante. A gente tem que ter um critério, a gente tem que testar esse critério e pegar a palavra e deslocar ela do texto para que depois a gente possa voltar com ela no texto. Né? Essas são as regras schleiermacherianas que importam muito para esse método. E aí, pessoal, quais são as dúvidas? Ô, professor, eu ia pedir para o senhor dar uma reiterada lá na estruturação filosófica, fazendo um favor. Tá bom. Veja só, a estruturação filosófica, né, que o Schleiermacher quer dizer aqui, é a ideia mais cartesiana possível, Matheus. Ou seja, prova. Por isso que eu dei aquele exemplo. Nas ciências normais, nas ciências fora das ciências humanas, principalmente nas biológicas, nas exatas, para que uma hipótese seja validada, por exemplo, para que não vire só teoria, vire lei, por exemplo, leis de Newton, né? Como que a gente tem as leis de Newton? Porque elas passaram por prova. Então, você pega as leis de Newton e tenta contestá-las até que elas se provem leis. Schleiermacher está falando que a gente vai fazer a mesma coisa com a interpretação. A gente vai pegar uma hipótese, ou seja, um critério, né? Um critério teórico, e vai contestá-lo a tal ponto para tentar ver se ele realmente se mantém depois de ser testado. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma estruturação filosófica que é muito usada até hoje, né? Em algumas instituições, principalmente europeias. Quando você vai tentar, por exemplo, um doutorado em algumas instituições europeias, você apresenta seu projeto de pesquisa, certo? Seu projeto de pesquisa, você quer provar lá tal coisa, né? Você quer provar tal coisa. Para você ingressar, você vai ter que fazer uma pré-tese, só para ingressar, contestando a sua hipótese. Se você for capaz de contestar a sua hipótese, significa que você é capaz depois de tentar provar ela. Isso é estruturação filosófica. Então, se no texto filosófico você quer, ou no teológico, aqui no caso que a gente está vendo, você quer provar que aquela interpretação tem que ser dada, aquela passagem textual, você vai ter que usar outras hipóteses que contestem ela. Se mesmo assim, depois de tentar contestar, você ainda conseguir fazer aquela sua hipótese permanecer, então é uma possibilidade hermenêutica. Ela tem que ter argumentos fortes suficientes para subsistir sozinha, mesmo tendo argumentos contrários a ela. Dá para entender assim? Se não der, me pergunta aí, eu vou falando. Sim, professor. Deu certo. E aí, mais alguma questão? Essa aula logo mais estará no YouTube. Vou deixar ela processando aqui. E logo mais estará no AVO. Qualquer questão, estou à disposição de vocês. Tá? A gente vai conversando depois disso, né?
como eu falo, quem tiver dúvida pode procurar qualquer hora. Claro que o horário, que o momento correto, né, é durante a aula, mas qualquer coisa também pode ser depois. A aula que vem a gente já passa para uma hermenêutica filosófica que vai entrando, já sai da teologia e vai entrando no direito, com o Hans-Georg Gadamer, né? A gente vai falar de Gadamer na aula que vem. Então a gente já vai sair dessa tradição teológica e já vai entrar para a filosofia pura e para a filosofia do direito. Então façam leituras, tem os textos para vocês lá no AVA, para que ajude a interpretação de vocês sobre isso. Qualquer realização, dúvida aí, quem tiver interesse nessa matéria aí, é fácil de encontrar, né? Todas essas bíblias de estudo que a gente encontra aí tem métodos, esses métodos schleiermacherianos nos rodapés, né? É bem interessante dar uma lida nisso, quem quiser, né? Eu tô lembrando que existe uma controvérsia aí, muita gente fala que o método hermenêutico já é usado pela tradição rabínica judaica. Isso é um disclaimer importante aqui, né? Eu optei por falar disso, mas, por exemplo, você pega essas versões aqui judaicas que são chamadas de Talmud, né? Não sei se vocês já ouviram falar do Talmud. São escrituras judaicas, né? São escritas assim, no método, né? Aqui tá, desse lado tem hebraico, desse lado tem português, que são vários quadros, né? Que muitos teóricos afirmam que isso daqui é hermenêutica original, né? Esses quadros aqui você tem escrituras rabínicas no meio, daí aqui interpretações rabínicas, aqui interpretações de palavra, aqui interpretações de termo. Então é um método também hermenêutico da teologia, né? Tem muitos teóricos que falam que, na verdade, a tradição rabínica judaica já fazia hermenêutica, mas isso daqui é só um detalhe aqui, o corte epistemológico que eu quis dar nessas aulas aqui, eu achei que é mais acessível a gente falar da hermenêutica cristã, que eu imagino que vocês tenham mais familiaridade, né? Para a gente conseguir passar para a hermenêutica filosófica depois. Mas tem muita coisa a se estudar aí sobre a hermenêutica, né? Nesse sentido aí. Então, qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar. Beleza? Então, semana que vem a gente se fala. Uma boa semana para vocês e até lá. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, professor.